O dia 1º de janeiro é institucionalmente a nossa segunda-feira. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade e nós voltamos com a temporada. Eu sou a Angélica Uegima, de volta. Eu sou o Marco Oliveira, cumprindo todas as metas. Olá, gente, sou o Rodrigo Carmo, tô aqui de volta também, hein? E está voltando o Papo de Calçada, já que tá todo mundo de volta. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos aí para mais uma temporada do Papo de Calçada, nosso podcast querido, amado, feito com muito carinho aqui por todos os participantes. Iniciando, né, a terceira temporada do Papo de Calçada, um podcast que tem menos de 2 anos e já tem 3 temporadas, vai entender, né? Então, gente, voltando aí, como, né, saímos do especial Gavetão até na semana passada, estávamos de férias, pelo menos do podcast, né? Dando um descanso aí, o pessoal passou o final de ano, divertiu, bebeu bastante, comeu muito, engordou 10 quilos. E aí começam as metas, né, para um ano novo, porque o ser humano ele é feito de ciclos, né? Precisa terminar para começar alguma coisa nova e se motivar. Então, gente, e aí? Quais são suas metas? Vocês têm metas? Quando dá a virada de ano ali, vocês fazem alguma reflexão? Fala que vai mudar alguma coisa? E aí, como é que vocês são aí? É bem simbólica a virada. Eu normalmente não me atrevo a fazer resolução de ano novo na virada. Mas normalmente quando eu volto pra casa, depois de ter ficado com a parentaiada, com vovó, titia, família, todo mundo junto, aí fico, não, esse ano tem que fazer diferente, né? Esse ano, todo ano, gente, já vai pra 29 não, 23 anos. Que todo ano eu chego em casa em janeiro e falo que vou parar de fumar. Um ano eu acerto. Não, esse ano eu vou fazer diferente, eu vou parar de fumar. Desde que eu comecei eu falo isso. Mas eu não faço muitos planos assim de virada, não. Resoluções fixas mesmo, assim, determinadas. Há 23 anos é que essa de parar de fumar me acompanha. Mas eu gosto da ideia das resoluções de ano novo, gosto mesmo. Olha só, eu não fazia, eu era mais ou menos assim como a Angélica, era mais reflexões gerais, vou agir diferente, vou fazer assim, vou fazer assado, mas eu não levava à frente, não anotava nada. Até que eu tive eu nunca havia morado sozinho, mas em 2015 eu tive um ano muito, muito ruim, assim, na minha vida, em que tudo dava errado, sabe? Eu nunca me aprofundei muito no podcast, mas a gente pode conversar mais pra frente. Tudo que eu tentei dava errado em todos os campos. Eu sabia que, no fundo, uma das saídas para melhorar seria morar sozinho. E 11 de janeiro de 2016 eu fui morar sozinho. E curioso, assim, eu comecei a me conhecer melhor, etc. E foi algo natural. Um dia eu peguei o caderno e comecei a escrever. Comecei a colocar uns objetivos lá. E ao longo do programa a gente vai conversando com a disciplina e tal, para cumprir as metas. E a partir dali eu saí do pior ano da minha vida e fui pro meu melhor ano da minha vida. Aí chegou em 2017, eu consegui superar isso, né, a mesma estratégia. Aí 2018 ele começou estranho, porque a vida leva a gente para vários lados que não espera. Eu deixei isso meio de lado, mas com um asterisco ali de eu sei que isso é um ano de transição, tá acontecendo um monte de coisa esquisita. Mas desde 2015 ali eu sempre faço, e é uma coisa que me ajudou muito. Mas você faz de ano novo mesmo, Michael? Cada vez que vira o ano? Tá, boa. Eu faço ao longo, por exemplo, chega no segundo semestre ali, eu já deixo meio que encaminhado coisas para o ano seguinte. E durante o próprio ano tem coisas que eu sei que eu não vou conseguir fazer no ano corrente, eu deixo pro outro. Por exemplo, esse ano eu sei que eu não vou conseguir concluir um curso que eu tava fazendo, a pós,
vai ter que ficar pro ano que vem, porque profissionalmente tá muito louco, assim, algumas mudanças em empresa, e eu sei que eu vou ser muito cobrado lá na frente quando a empresa começar, mesmo que a empresa ainda não começou a fabricar. Então eu vou ter que deixar um pouquinho de lado. Se chegar lá na frente e der, aí eu faço, mas a princípio eu deixei pro ano que vem. E eu faço assim, eu coloquei pros primeiros 3 meses algumas metas pro ano inteiro, aí pode ser qualquer mês, e metas pro segundo semestre. É assim que eu vou distribuindo. Eu comecei a não invejar. necessariamente na virada. Eu acho que o dia 1 de janeiro, ele é institucionalmente a nossa segunda-feira, né? Que assim, a segunda-feira a gente começa a fazer alguma coisa. Aí, tipo, dia 1 de janeiro... Isso é verdade. Eu não tenho, assim, eu acho que sou muito parecido com a Angélica nesse caso, que eu não tenho o costume de criar as metas, tipo, agora o Réveillon, esse ano vai mudar, vou fazer tal coisa, mas tem um pouquinho seu também, Michael, de dizer assim, vou criar algumas coisas, alguns objetivos para esse período. Por exemplo, para esse ano agora, um dos planejamentos é fazer viagem em 2 anos de casamento. E aí, tipo, a gente já tá pensando como é que a gente vai fazer essas viagens todas e aprender uma língua. Vou conseguir fazer isso? Da língua, talvez não, porque tem tantas outras coisas que estão no meio do caminho que acaba que vira o seu caso da pós-graduação, assim, sabe? Então, eu não tenho muitos planos, assim. Vai chegando e eu vou colocando. Se rolar, vamos colocando as prioridades. É curioso isso que você falou, porque de ser a segunda-feira, que é uma espécie de tradição, um rito de passagem. Tem outros ritos de passagem, como casamento, formatura, mas o ano novo ele tem o Day One, o dia 1, então as pessoas elas refletem muito sobre como vai ser o comportamento, geralmente no final do ano anterior. As pessoas elas olham com conforto pro ano seguinte, porque geralmente, né, de uma maneira mais esperançosa, olhando pro futuro, né? O ano que vem vai ser diferente, etc e tal. Verdade. Se a gente pensasse de forma egoísta, assim, no sentido legal da palavra, que massa, né? O ano que vem vai ser melhor e tal. Mas nessa virada de 2018 para 2019, se a gente for parar para pensar em grupo, puta que pariu, velho. Não vai. Eu não consigo ver uma coisa muito boa, não, para esse 2019 agora. Então, eu ia falar uma coisa parecida com essa, porque assim, principalmente nesse ano, né, esses anos que acontecem eleições, o ano termina, pra muita gente, o ano termina depois das eleições, né? Porque aí já fica aquele imbróglio. E esse ano foi bem isso mesmo, assim. Foi aquela coisa, assim, que vai, não vai, já tá lá, não tá, né? Fica meio essa coisa. Eu acho interessante isso, assim, como que a gente tem essa... Até que vocês falaram por exemplo, o casamento, né? Aí a pessoa já vai se preparando para quando chegar aquele momento, né? E às vezes ela até deixa algumas coisas para quando eu casar, aí eu resolvo isso, né? Aí eu faço isso, aí eu vou começar tal coisa. E paralela a esse negócio da eleição, né? Aí parece que fica isso também. Mas pro ano que vem eu já vou, né? Porque chegou determinado tempo, agora é só ano que vem, agora é só não sei o quê. Então eu acho fica esse meio assim, né? Parece que o finalzinho do ano é um tempo meio parado, assim, que as pessoas estão esperando começar algo novo para mudar na vida dela, e sendo que assim, só mudou um dia no calendário, né? Você só tirou o calendário da parede e colocou um novo. Praticamente não muda nada, assim. Exatamente. Quando eu era um adolescente reinento, birrento e ranzinza, eu pensava assim, eu me questionava, por que as pessoas estouram fogos, fazem tanta coisa? É como se fosse um portal mágico que todo mundo vai ultrapassar e lá vai estar todos os sonhos, etc. Era esse o meu pensamento quando eu era adolescente e birrento. Esse tipo de comportamento leva as pessoas ou serem mais otimistas no futuro, e também tem outro lado, de ficar procrastinando. Ano que vem eu faço. Às vezes acontece de chegar no tal ano que vem, para alguns grupos de pessoas, e não, mas deixa para depois do carnaval e tal, e aí vai. Eu ia falar isso, né? Essa coisa de janeiro é uma coisa também, assim, que muito do que a gente pode planejar não dá nem para ser a partir de janeiro, né?
Tem que ser sempre para depois do carnaval. São coisas mais pessoais que dá pra dizer, não. Como, por exemplo, parar de fumar, né? Aí no carnaval volta, né? Mas só um cigarrinho aqui no carnaval, tá todo mundo festejando, tomando uma cervejinha. Aí fica falando, mas teve um ano assim, que eu parei em janeiro e voltei no carnaval. Mas você tá falando, eu me solidarizo com você, porque eu vou emagrecer esse ano. O seu cigarro é o meu emagrecer. Porque todo ano, quando começa, eu falo, não, esse ano eu vou perder uns quilos, esse ano eu vou fazer caminhada, esse ano... E, cara, eu não consigo, cara. Eu faço a minha média mesmo de exercício, a minha média de dieta, aquela super dedicação que eu sei que eu preciso ter pra perder um peso considerável, nunca tem, não sei porquê também. Então... várias coisas aí, né? Até curioso você falando isso, porque durante o final do ano, como a gente convive com pessoas, a gente consegue pescar, assim, essas metas, né? Ou do fumar e tal. Por exemplo, a minha mãe, ela não dirige muito. E outro dia, no final do ano, lá na casa da minha falecida avó, ela falou assim, não, mas ano que vem eu vou pegar o carro e vai surgir uma nova motorista da família. Eu anotei isso, eu não sei se ela anotou. Vamos ver esse ano. Sacanagem. Vai cobrar da mãe, cadê a nova motorista? Sacanagem, né? Não, porque eu acho assim que ao mesmo tempo que tem essa certa procrastinação, né, pro final do ciclo, e mesmo que a gente não faça algumas coisas que a gente se propõe a fazer, eu acho essa renovação válida. É tipo, fazendo analogia ao futebol, é tipo quando muda o treinador, sabe? Muita gente fala assim, né? Mas não adianta nada mudar o treinador porque os jogadores vão ser os mesmos, a diretoria vai ser a mesma. Mas de certa forma, precisa desse avivamento, né? Vamos dizer assim, dessa injeção de alto astral, de renovação. Então, por mais que, né, é simbólico, mas eu acho que também é necessário, né, de dar esse respiro, nem que, igual, por exemplo, tem muita gente que tem o costume de ir na praia e pular 7 ondas, eu acho que isso também é válido, sabe, independente de crença, do que for. Resto do ano, mas é válido. Cara, mas não é o ritual de passagem da pessoa? Né? Às vezes a pessoa precisa disso. Desde que não passe o resto do ano xingando gente diferente de macumbeiro, tá tudo certo. Mas olha só, eu concordo 300% com isso que você falou. É uma coisa que eu tava pensando aqui antes da gente começar a gravar. No exemplo do futebol que você deu, os jogadores, eles não sabem qual é o perfil, às vezes é um técnico conhecido na televisão, mas eles não sabem o dia a dia como que é. Então, de repente, aquela pessoa que é reserva, ela vai se esforçar mais, porque talvez com aquele treinador ela tenha a chance de ser titular. E o titular, ele vai se esforçar mais, porque talvez com aquele treinador ele possa ser questionado, ele não vai querer ser questionado. E nessa questão de você terminar um ano e olhar para o outro ano de uma maneira otimista, é importante porque, eventualmente, se uma dificuldade aparece, você olha para o teu objetivo maior e pensa, essa dificuldade é temporária, vai passar, eu aguento, meu objetivo é muito mais importante. Isso, no futuro, torna a pessoa mais ativa, dona dela mesma, assim, desde como ela reage e desde quando ela lida na situação. E outra coisa, quando mesmo ela não colocando a meta no papel, quando ela pensa assim, eu quero fazer tal coisa, ela visualiza. E o visualizar, ele é importante, porque às vezes você transporta a tua consciência para aquela situação e você consegue até ver os detalhes, como você agiria, tuas atitudes e afim. E, eventualmente, ao repetir esse hábito, você acaba chegando mais próximo do que você quer. Eu acho que esse ritmo de passagem em si também traz consigo esse lance que você falou, da esperança em si, né? E a gente pode até tentar traduzir para outra forma também, tipo, a possibilidade de você ter um fôlego a mais, né? Uma renovação a mais naquilo que você estava na sua zona de conforto, independentemente de ser no final do ano ou não. Mas o final do ano traz esse simbolismo maior, né? Que a população inteira traz consigo essa vontade de, putz, agora eu vou querer mudar tal coisa, ou então agora eu quero finalizar tal coisa, que a gente não para pensar também nos processos de finalização, né? Quando a gente fala de uma mudança de ciclo,
a gente tenta ver muito mais o início de determinados projetos, o início de determinadas coisas, mas a gente não vê com muito afinco também a finalização e o término dessas outras coisas. Talvez acabar uma coisa seja tão importante quanto começar alguma outra, né? Concordo muito com tudo isso. Eu pensei nisso porque uma das metas de 2014 minha foi 2015, foi tipo, eu preciso finalizar o meu mestrado agora, sabe assim, a minha meta desse ano é finalizar isso aqui, eu quero finalizar esse ciclo porque tá sugando, tá sendo difícil, tá sendo ruim, quero acabar, e nem pensei em qualquer outra coisa que poderia vir na frente. É boa observação, eu até acho que a característica do país mesmo é até um pouco pior, né? Não é nem de imaginar a visualização do final, é não gostar do meio mesmo. As pessoas elas dizem que elas não gostam do processo, que o exemplo do futebol. Eu vou contratar o técnico, vou dar 3 anos pra ele, essa é a meta. Virou o ano, a gente vai contratar o técnico, dar 3 anos pra ele e ele vai implantar a filosofia. Deu 4 derrotas, mandado embora, o pessoal quer o resultado na hora. Outro faz uma mudança ali política e econômica, a população, a oposição, eles querem resultado na hora, e se não der, tá vendo? E é na vida pessoal também, o exemplo, idioma, academia, que as coisas que eu faço, assim, eu acompanho muita gente iniciando, e a conversa é legal conversar, não, agora vamos fazer e tal. E depois passa um tempo, você vê, principalmente em idioma, a pessoa com aquela dificuldade, eu tô desanimando, não tô gostando muito, não tô aprendendo bem, tô vendo um monte de gente falar bem, mas é um processo. Aí a pessoa desiste antes de fazer a curva, não tem como atingir. Mas é exato, tudo que depende de processo. O meu parar de fumar, o perder peso do Guilherme, entendeu? A gente tem a meta de parar de fumar, a gente tem a meta de perder o peso, mas as duas coisas, por exemplo, precisa de um processo, precisa passar pelo processo, e o encarar isso é que a gente não pensa muito, né? Então a gente visualiza. E eu gostei muito quando você falou do visualizar, porque eu acho que a mágica mesmo tá aí, né? A partir do momento que você pensa, você quer, você visualiza aquilo, é o primeiro passo para fazer acontecer. A gente deu o primeiro passo para fazer acontecer. Aí tem que encarar o processo, que é o que o Guilherme e eu não fazemos. A gente visualiza só parando de fumar e perdendo peso, mas a gente não visualiza o processo. Eu falo por mim, Guilherme, posso falar por você. Não, assim, eu concordo, e assim, eu vejo um caso agravante nesse caso, porque é a batalha no dia a dia. Não é nem uma coisa assim que, por exemplo, eu, no caso de emagrecer, eu nunca vou poder parar de tentar emagrecer, porque no dia que eu parar de fazer a dieta, parar de fazer exercício, eu vou engordar tudo de novo, porque o meu corpo, né, ele tem essa tendência a engordar. A minha batalha tem que ser diária, todo dia ali, no dia a dia, recusar um doce, comer a quantidade correta no almoço, fazer um lanche leve à noite, é isso, cara, eu tenho que ter o meu dia a dia, a minha sequência ali certinha, cumprir, né, e é muito fácil, nesse caso meu, né, para esse exemplo, é muito fácil você desviar da meta, né, porque assim, o mais fácil é desviar, né, então tudo que é mais fácil a gente faz o que é mais fácil, não tem como. Então essa batalha ainda é mais difícil por causa disso. Igual o Michael tá falando, né? Às vezes, tô no idioma lá, no curso de idiomas, aí eu tô vendo que as outras pessoas estão indo bem e eu não, né? Eu tô ficando para trás. É claro, cada um tem a sua curva, né, de aprendizado, a sua capacidade de aprender, como aprender é diferente. Mas assim, mesmo assim, isso aí é uma coisa que mais tempo ou menos tempo você vai conseguir, né? Pode demorar o dobro do tempo das pessoas, mas você vai conseguir. Nesse outro tipo de resolução, né, de emagrecer, parar de fumar, parar de beber, que lida ali um pouco com o vício, é batalha assim pro resto da vida. É verdade. Eu concordo 100%. Queria acrescentar aqui uma outra situação. É entender que recaídas acontecem, né? Porque eu já passei por, não exatamente de fumar ou beber, mas já tive os problemas assim, vou parar de fazer tal coisa. E, eu vou 20 dias sem fazer, aí chega no quinto, faz, né?
E quando eu era mais novo, eu pegava e jogava tudo no lixo a meta. Eu não consigo. Agora, um pouquinho mais velho e tal, eu procuro, assim, aconteceu ano passado, falhei, mas não vamos parar, vamos um dia após o outro, igual você tava falando. Contar uma historinha rápida, tem a ver com meta, que você tava falando ali de emagrecer, que é uma luta constante, né? Tem a ver com o objetivo também, até... Isso foi em 2011, antes de eu acordar assim pra vida, porque eu acordei pra vida em 2015. Antes disso eram uns picos assim, depois descia. Mas em 2011 eu fiz uma meta ali que eu quero até mês tal ser promovido e até se ganhar aumento de salário e no final do ano ser promovido e ser o mais trabalhador da empresa, eu coloquei assim. E eu acabei conseguindo, não foi tudo na mesma ordem, mas eu consegui, fui promovido e tal. Aí, por que eu tô contando isso? Quando eu cheguei na meta, eu não fiz mais nada. Eu não fiz nada, assim. Não fiz outra meta, eu tinha que ter feito outra meta. O que eu lembrei quando você falou, né? Às vezes a saída pode ser outro objetivo. Conseguir, vou focar, pelo menos pra mim, assim. Porque quando eu atingi aquele propósito, eu não fiz mais nada e acabei relaxando. E aí a vida acabou fluindo. É igual quando você chega no alto da montanha, né? Você só pode descer, né? Não tem mais pra onde subir. Eu acho que é isso, né? Você tem que ir botando objetivos escada, né? E sempre ter alguma coisa na frente ainda. Eu acho que é até instintivo da gente também. Tipo, quando a gente atinge a meta, ou próximo dela, nessas zonas de recaída perto, assim. Mas principalmente quando a gente atinge ela, a gente fica naquela zona de conforto de que, ufa, consegui finalmente fazer isso que eu queria. E aí, não sei vocês, mas eu tenho grandes dificuldades de fazer um planejamento a longo prazo, assim, tipo, longo prazo mesmo, sei lá, daqui a 10 anos eu quero estar tal coisa, não. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, curto, médio prazo, assim, a gente consegue. E aí quando a gente consegue atingir essas metas a curto e médio prazo, a gente, fica meio que descansado um pouquinho e acaba que não pensa mais no futuro como a gente deveria, se a gente tivesse. E eu tô fazendo uma auto-reflexão aqui, é quase um desabafo meu também. Se eu conseguisse planejar, sei lá, 10, 20 anos na frente, talvez isso me daria mais gana para construir metas para que essa meta maior fosse atingida. Então, cara, eu tô numa parada assim. Eu terminei o meu mestrado em 2017, início de 2017, e assim, várias coisas mudaram na minha vida abruptamente, né? Mas eu tinha, desde que eu entrei no mestrado, eu botei o meu objetivo, que era, eu quero fazer um doutorado. Quero terminar o mestrado, quero fazer um doutorado, quero passar no concurso. Aí, quando eu terminei o mestrado, muita coisa mudou, o Brasil mudou, né? Assim, vários... Não tava, né? Como eu entrei, não tava as coisas. Beleza. Mas o que eu fiz? Eu falei, não, eu não vou desistir do meu objetivo. Eu sei que vai ficar um pouco mais complicado, mas aí eu coloquei sub-objetivos no meio, entendeu? Eu falei assim, não, então eu vou, sei lá, vou tentar arrumar um emprego que vai me dar um sustento e eu vou continuar estudando e, sabe? Então, assim, eu tô tentando fazer isso porque, assim, eu acredito também se o objetivo final ele fica muito distante, a gente desiste também, sabe? Então eu tento, é isso que eu até falei da escada, né? Eu vou dar um passo aqui, esse passo aqui tá bem perto e ele vai me levar lá. Então eu tô tentando fazer isso também. Eu concordo, ela talvez até meio que repita a ideia do Guilherme com outras palavras. Essa coisa da gente colocar um objetivo, chegar nele e se acomodar nele como uma zona de conforto, até que ponto não é porque a gente não se preparou para o motivo? Por que eu quero isso? Entendeu? Por que eu quero, no meu caso mais recente, né? Por que eu quero terminar meu doutorado e prestar o concurso numa universidade pública? Eu não fazia questão se fosse federal ou estadual, mas eu queria pública pela... autonomia na linha, em pesquisa mesmo, né, em poder criar a pesquisa de maneira mais autônoma. Mas por que eu queria isso, né? A partir do momento que eu chegasse nisso, eu tinha, e isso ia servir para que eu pudesse levar a vida assim, assado, né, poder colaborar aqui com a minha mãe, que tem lá uns problemas de saúde, ia poder fazer tal coisa, ia poder viajar com mais tranquilidade.
não que isso fosse tudo, mas às vezes eu percebo que às vezes quando a gente coloca esse objetivo, cumpre ele, fica naquela, ai pronto, cheguei, se não é porque a gente não amadureceu os motivos para isso. É isso aí, concordo 100%. Tem até um livro que fala isso, eu não me recordo o nome, o Cortella também tem uma palestra, Por que Fazemos o que Fazemos, que geralmente a gente coloca o quê, e a primeira que deveria ser colocado seria o porquê, e depois descobrir o quê, enfim, inverter a ordem aí, né? Só em cima do que você estava falando ali, Guilherme, uma coisa que me ajudou muito é porque eu lido eu fiz gestão de projetos e tal, e eu sempre gostei dessa questão de empreendedorismo, e teve uma época que eu fiz um curso chamado Faça e Aconteça, e acabei trazendo isso para a vida pessoal e profissional. Eu lembrei quando você estava falando que em 2016 eu fiz as metas, os objetivos, as metas, e depois fiz a estratégia, né? Eu lembro que eu fazia meta número 1, tal coisa. Eu lembro que eu coloquei assim, eu quero liderar, eu quero fazer tal coisa. E escrevia todas as metas, e na página seguinte era a estratégia. Como é que eu quero liderar? Aí eu preciso fazer um curso de coach, preciso comparecer em alguns eventos, tal, preciso sair da zona de conforto no local onde eu trabalho. E é um caminho para você, igual você estava falando, com uma meta maior, você seguir andando e olhando lá pra cima. Eu sei que tá um pouco longe, mas eu tô na estrada aqui. Agora, uma coisa assim, que eu trouxe isso pra mim, assim, com o amadurecimento mesmo, porque assim, muitas vezes a gente põe, né, o objetivo lá no final, você traça um caminho, né, vamos dizer assim, igual eu tava falando, não, eu quero agora arrumar um emprego pra me dar uma estabilidade, depois eu quero tentar isso e vou caminhar pra chegar lá no meu objetivo final. Só que eu acho assim, a vida ela é muito dinâmica, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E uma coisa que eu aprendi com a minha própria vida é não fechar a ideia para outras coisas. Tem até uma historinha, não sei se vocês conhecem, do cara que tá numa cidade lá, aí dá uma super enchente, o cara sobe pro telhado da igreja, aí ele fala que que Deus vai salvar ele. Aí passa um cara numa canoa, chama ele pra subir, aí fala que não, que Deus vai salvar ele. Aí passa um cara num barco maior, chama ele pra subir, ele fala que não, que Deus vai salvar. Aí passa um cara no helicóptero pra puxar ele, fala não, Deus vai salvar ele. Aí a enchente leva ele morre, ele chega lá no céu, aí fala assim, né, ó Deus, você não me salvou? Ele fala assim, não, mandei um barco, mandei uma canoa, mandei um helicóptero e você não subiu, ué? Eu vou fazer o quê? Aí eu acho que a vida às vezes é assim, né? Às vezes passa um barco e a gente tem que estar preparado também pra falar assim, poxa, eu tenho aquele objetivo final, mas talvez se eu pegar esse barco, eu vou conseguir chegar lá também. Eu tenho isso pra mim, não sei como é que vocês olham isso. Com certeza. Aí, senão a gente acaba ficando bitolado, né? É só isso que eu quero, é só isso que eu quero, e se bitola em cima de uma coisa que de repente não precisa de outras antes para acontecer, de algum tipo de amadurecimento emocional, pessoal, às vezes até profissional, para poder acontecer aquilo, né? E um lance que o Marco falou aí agora, que foi muito bacana, assim, que inclusive eu acabei de anotar no meu caderninho aqui agora, é a estratégia para que você consiga adquirir aquela meta, atingir aquela meta, né? Porque, porra, é muito fácil você dizer assim, quero aprender, sei lá, inglês, espanhol, o que seja. Pô, como é que você vai fazer para aprender isso, né? Será que você tem as ferramentas adequadas para fazer isso? Vai ter tempo adequado? Quais são as estratégias que você vai fazer para isso? E aí a gente meio que vai se planejando, só que aí tem uma frase célebre, que é a vida não tá nem aí pro teu planejamento. Vai planejar coisas aí, ela tá cagando pro teu planejamento. As coisas vão acontecendo aí e que podem acontecer para que você consiga atingir aquilo ou não, mas o que te salvaguarda para que consiga fazer isso, independente dessa estocasticidade da vida, é a estratégia. Eu achei isso maravilhoso. Acabei de anotar aqui, hein? Estratégias para as metas que eu não tinha criado ainda, mas que irei criar. Legal. Eu passei por isso, Guilherme, na virada de 2000, estamos em 2019, de 2017 para 2018, porque eu era microempreendedor, eu era um prestador de serviço e eu tinha várias metas ali, e estava no meio delas,
fazendo várias coisas, matriculado em várias coisas e com vários planos profissionais, até que, infelizmente, a empresa a qual eu prestava serviço acabou se envolvendo aí com o governo federal e algumas unidades foram fechadas e isso refletiu diretamente na área onde eu prestava serviço e o meu contrato ele teve que ser terminado. E prestador de serviço, quando termina o contrato, não tem acerto. É tchau, a saída é por ali, valeu. e não apareça mais aqui, né? Claro, tô brincando. Mas não tem acerto, não tem nada, não tem seguro, não tem nada. Tô brincando, mas é sério, né? É sério. E aí, cara, virou a chave total. Eu tive que trancar praticamente tudo que eu tava fazendo, por um motivo óbvio. Não sabia como é que ia ficar meus rendimentos. E aí eu tive que voltar a fazer um negócio que, desculpem aí, engenheiros que estão ouvindo, que eu não gosto muito, que é voltar a trabalhar com engenharia. Mas é aquilo, abriu uma possibilidade, o pessoal me aceitou ali de volta, eu já conhecia o Viçoso, né? E aí durante o ano surgiu a possibilidade de trabalhar como cozinheiro iniciante durante o ano de 2018, não estava na minha cabeça, simplesmente fui lá e fui assim, no impulso, foi bem legal, inclusive até acrescento um negócio ali, a sua frase, né, de vou por aqui, mas tá no caminho lá na frente, você pode entrar por uma porta que não estava prevista, você pode mudar o teu objetivo final lá, não, gostei mais disso aqui é o que eu queria, eu não tinha a menor noção, mudei toda a minha rota, então nessa de experimentar você pode acabar se descobrindo. Nossa, só um parênteses, cozinheiro iniciante, é isso? É isso. Então, a empresa onde eu trabalhava com engenharia, ela ficava no caminho entre a minha casa e a empresa, tinha uma cozinha delivery, que só trabalhava com entrega, tinha 100 pratos ali no menu. E eu sempre quis aprender assim, a cozinhar de uma maneira profissional. E durante o ano de 2018 sempre aparecia uma vaga ali, estamos precisando, cozinheiro iniciante, não precisa experiência e tal. E a partir da terceira ou quarta eu resolvi arriscar, vou arriscar, vou entrar nessa novidade e eu gostei muito. E até indo ao encontro ali que a gente tava conversando sobre idioma, ou academia, ou perder peso, eu era muito estabanado, eu errava tudo, cortava a carne tudo errado. Mas só fui começar a evoluir, até o pessoal deu esse feedback lá, eu só fui começar a evoluir quando eu perdi o medo, assim. A gente conversava bastante, eu procurava perguntar muito como é que eu tava indo, e eles falavam, não, se cortar errado não tem problema. A partir que eles repetiram isso pela terceira vez, eu comecei a arriscar e é nessa que a gente vai evoluindo, né? Na insistência ali, mas tem que acreditar muito que tu vai conseguir. Eu achei sensacional isso. Eu achei fantástico isso, quer dizer, você vem de uma área de todo um planejamento muito na área de exatas, né? Mesmo na tua prestação de serviço era na área de exatas, né? Para voltar para a área de exatas e no meio do caminho falar, não, eu vou testar esse caminho de cozinheiro. Gente, isso é genial, isso é sensacional. Eu acho que são dessas flexibilidades para todas as nossas metas e as nossas resoluções que só vem para agregar, só vem para enriquecer. Nossa, eu adorei isso. E eu acho interessante também isso que o Marco tá falando, porque às vezes você pode pensar assim, mas isso aí não vai contribuir nada para minha carreira principal, né, vamos dizer. Aí, tipo assim, você voltou para sua área. Você pode até falar, mas aquela experiência ali na cozinha, como cozinheiro, não vai me servir. Cara, serve, sabe? Ainda serve. Qualquer experiência que a gente tem na vida, às vezes uma viagem que você fez e conheceu alguém diferente, trocou uma ideia, isso tudo serve para a vida da gente, sabe? Isso só expande a visão, expande o pensamento, você conviver com pessoas que normalmente você não convive no ambiente de trabalho ali, naquele tipo de ambiente de trabalho, você conviver com essas pessoas, isso tudo muda a sua forma de relacionar, a sua forma de entender o mundo, né? Então eu acho também assim, muito válido isso que o Michael, né, passou, teve a oportunidade, e infelizmente eu vejo assim que, por exemplo, às vezes a empresa, né, eu tenho uma certa dificuldade com a empresa, eu não gosto desse ambiente empresarial por causa disso.
que às vezes os caras são muito bitolados, aí eles veem isso, por exemplo, se o Michael põe isso no currículo dele, às vezes os caras pensam assim, nada a ver isso aqui, pra que você botou isso, né? Isso não serve de nada. Às vezes não valoriza, sabe, esse tipo de experiência, esse tipo de... E às vezes pode perder um profissional bom, com um pensamento diferenciado, por causa de não enxergar que isso é talvez isso é uma vantagem. Só queria acrescentar rapidinho um exemplo prático disso que você estava falando. Porque, por exemplo, todas as áreas que eu trabalhei, assim, não quero desmerecer, galera, tal, mas a gente entra como iniciante, aprendiz ou estagiário e é na base do medo, assim, que a gente vai aprendendo. Aí cada um entenda como quiser. E quando eu entrei na cozinha, eles não foi assim, eles procuraram trabalhar a minha confiança, para que eu ficasse confiante. Eu percebi ali que a pressão tava rolando, a gente aprende muito a trabalhar com pressão na cozinha, isso vale para a vida toda. Eu percebi ali, mas eles sempre me tranquilizavam, não, faz teu trabalho aí. E aí eu voltava para engenharia lá, era completamente a falta de tato, assim, que eu percebia. E eu falava nas reuniões, gente, ali onde eu tô trabalhando a gente faz assim, assim, assado. Bem que tu falou, a gente leva pra tudo. Teve um episódio que a gente gravou, eu tô tentando lembrar aqui, eu não tô conseguindo, Guilherme, eu não lembro mais quem tava no episódio, que a gente falou, orgulho de ser brasileiro. Que uma das coisas que a gente falou, que em relação à Gringolândia, a Gringolândia de maneira geral, mas especialmente os europeus não latinos, né, não tem jogo de cintura, né, não sabe lidar com o imprevisto, é aquela coisa toda regradinha, e se aparecer um imprevisto eles se desesperam, porque eles não têm essa coisa do imprevisto, que é diferente da gambiarra. Gambiarra é uma coisa completamente diferente disso. Mas essa... narrativa do Michael, né, da experiência dele desse ano que passou, mostra bem isso, quer dizer, tudo que ele aprendeu em lidar com a pressão e as estratégias, porque cozinha é ingrediente é recurso de desperdício ou de falta, né? Então, quer dizer, tudo isso só agrega. Precisa deixar de ser tapado e entender que as experiências elas agregam e ajudam a formar pessoas com uma visão mais ampla, com essa capacidade de flexibilização para os imprevistos, né? Por isso que eu achei, nossa, na hora que falei, não, será que eu entendi direito? Por isso que eu falei, é cozinheiro mesmo? Porque é genial isso, entendeu? Então eu lembro que eram 2 empregos, não é isso que você dizia que às vezes não conseguia gravar na segunda-feira? É verdade, trabalhar no horário começar na engenharia e à noite na cozinha. Pudesse manter a meta fixa, né, de estar sempre ampliando o horizonte, para a gente ser cada vez mais pessoas mais flexíveis, né? Eu achei genial, agregou para mim aqui agora. Eu acho que agregou para todo mundo aí agora, né? Porque vai para além de colocar no currículo em si, né? Sei lá, a gente vai aplicar por uma outra entrevista de engenharia ou quer que seja, de empreendedorismo, o cara, beleza, talvez trabalhei como, sei lá, iniciante de cozinha, ajudante de cozinha, chefe, que seja, e isso não possa agregar num ponto de vista muito restrito dentro da área daquilo que você está aplicando. Mas você carrega consigo características que foram adquiridas durante esse tempo e que podem ser plenamente e tranquilamente utilizáveis dentro da tua área. Assim, trabalhar com pressão, por exemplo, agora, e ter o tato de incentivar dentro da pressão que você não tinha dentro da engenharia, que foi aprendida numa perspectiva que foi quase que um tropeço. Tipo assim, eita, tô passando por aqui, vi essa parada, vou tentar. Tropecei numa pedra. Caraca, e essa pedra me ensinou pra cacete como ser melhor. Eu estou completamente pra isso, velho. Completamente pra Verdade. Eu acho que a vida, ela tá aí pra que a gente consiga aprender, né? O que diferencia a gente do restante dos animais é essa capacidade de deliberação e essa capacidade de querer aprender, né? Pô, quem quer aprender, velho? Acho que esse cara aí, essa pessoa, ela consegue ampliar muito mais. E aí, uma das metas é essa, né? Pô, ampliar essa resolução, né? Ampliar essa perspectiva. Nossa, e o quanto esse tipo de pensamento ou esse tipo de estratégia não ajuda a alcançar com muito mais sucesso um determinado objetivo, né? O quanto essas experiências não vão somar e facilitar para a gente atingir um determinado objetivo.
né? Então, você acaba conhecendo melhor sobre economia doméstica mesmo. Então, o viver sozinho, essas coisas assim, o morar sozinho agregou, já que isso era uma meta, né? Fazia parte de uma resolução. Quer dizer, então, tá com a mente expandida para isso e não ficar só no alto da igreja esperando Deus, aproveitar a canoa, aproveitar o barco, aproveitar o helicóptero, enquanto isso não ajuda a gente a ser salvo, a Deus agir, né, depois. Não, é essa coisa aí mesmo. No mínimo serve pra vida pessoal da gente, né? E outra coisa, assim, que aí entra no que o Michael, né, fez, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem, às vezes, a gente como ser humano, é sair do comodismo, né? Porque, por exemplo, o Michael já trabalhava, né? Falei assim, pô, vou encarar esse desafio aqui. Muita gente poderia, né, falar assim, que nada, tá bom assim, tá ruim, mas tá bom, sabe? Muitas vezes a gente coloca isso como característica do brasileiro, né? O brasileiro é acomodado. Mas eu acho que nem é do brasileiro, não. Isso é grande parte da população mundial, porque é do ser humano, cara. É economizar energia, gastar o mínimo de energia possível. É do ser humano. Então, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, e reforça essa coisa do ciclo, né? É da gente buscar motivação, né? Sair do conformismo. Eu já tô no emprego. Às vezes, o emprego nem tá tão bom assim. Pô, cara, tenta outra coisa, sabe? Tenta mudar. Tenta achar uma coisa legal, mesmo que você vai passar aperto em um determinado momento. Porque assim, muita gente olha, fulano é bem sucedido, o ciclano de não sei aonde, o cara construiu um império, não sei o que. Mas, pô, vai ver quantas vezes esse cara passou um perrengue, né? Quantas vezes, às vezes ele teve que abrir mão de um certo conforto para passar um perrengue, para conseguir montar alguma coisa e conseguir ter sucesso lá na frente. Porque, como diz o outro, né? O pessoal só vê os tombos, né? A cachaça que a gente toma, ninguém vê, né? Você só vê o final. Enquanto você tá ali labutando, enquanto você tá ali trabalhando, abrindo mão, dormindo mal, acordando cedo, isso ninguém vê, né? E isso é o que faz a diferença, é o cara sair da zona de conforto e buscar alguma coisa a mais, né? Correr atrás de alguma coisa a mais. É o lance do caminho, toda a diferença, né, velho? A gente sempre foca no final, no objetivo, naquela coisa assim, no final mesmo, e não quer saber do caminho, né? Muito do carnal, mas assim, ele fala numa das palestras dele que alguém dizer, poxa, você é um cara muito sortudo, né? Um cara que sabe várias línguas, um cara que sabe isso é foda. Uma oração gigantesca. Eu sou sortudo pra caramba porque eu acordava 4 horas da manhã, sentava meu rabo na mesa e começava a estudar. Que sorte é essa? É bem isso, velho. A galera não consegue enxergar o caminho que foi traçado para conseguir atingir o status ou o que é isso agora, né? Então, e alguns chamam de sorte, inclusive. Que a pessoa quer, vai ter que abrir mão de algumas coisas, fazer alguns sacrifícios. Em cima do que tu falou da zona de conforto, só contar a história rapidinho, tem a ver com meta, que na época eu já fazia terapia, aí chegou o nível da terapia que eu já tava 100% assim, transparente com a psicóloga. Já tava falando tudo e tinha a ver com relacionamento. Eu tô, na época, eu tô gostando da tal pessoa lá, só que tem problema, é no trabalho e eu não tava muito confortável assim. E aí a gente foi conversando e ela foi, vamos supor, chegou um momento, vamos ir por esse caminho, vamos tentar dar certo, vamos. Ela foi me tirando da zona de conforto e quando eu percebi que ela tava me tirando da zona de conforto, eu pensei, cara, essa mulher, ela quer me ver passar vergonha. Mas foi muito bom, assim, foi válido, não deu certo, mas aquilo me ajudou para ser mais ousado em outras áreas, assim. Então tem que, batata, se tu quer, tem ditado, né, tu não vai conseguir resultado diferente fazendo a mesma coisa, então eventualmente vai ter que arriscar aqui e ali. E só o que o Rodrigo falou, o negócio da sorte, cara, eu sou revoltado com isso. Quando alguém vê, né, fulano deu sorte na vida. Cara, não é sorte, né? Sei lá, o cara mesmo, sei lá, o Neymar, né, vamos dizer que ele nasceu com talento natural. O Neymar tem sorte.
Pô, mas também não é sorte, assim. Vai saber, né? O pai dele tem uma fama meio ruim aí. Mas, pô, quanto será que o pai dele também não correu atrás a vida inteira, desde que ele era pequeno, né? Às vezes abriu mão de algumas coisas, pô. Então, assim, nem tudo é sorte. Lógico, a sorte contribui, né? Às vezes você toma uma determinada escolha que poderia dar certo ou não, né? É um risco, é uma aposta, e em aposta está a sorte, mas nem tudo é sorte, né? Em determinados momentos, se você não arriscar também, né? Se você não jogar na loteria, você nunca vai ganhar, então não é apenas sorte. Nessas questões eu vejo como sorte é só a genética. Agora, o que a gente vai fazer com genética com a genética que a gente tem, é que vai ser suor, lágrimas e oportunidade. Mas a única sorte que a gente realmente tem na vida é a genética que veio com a gente. Entendeu? O não ser portador de uma doença congênita, ou ser também, né? Sei lá. Mas é o que a gente trouxe nesse nosso material genético. Agora, o que a gente vai fazer com ele, disso é suor, lágrimas e oportunidade. Não existe sorte no caminho. Essa mesma questão da doença, ano passado nós perdemos Stephen Hawking, né? O cara que, sim, enquanto ele esteve vivo, ele estava produzindo uma das mentes, né, mais atuantes que nós tivemos na física aí. Então, até nisso também, né, dá sorte de ter um talento, dá sorte. Pô, mas todo mundo é capaz. Eu acredito nisso. Todo mundo é capaz. Ninguém é incapaz. Basta, assim, vai ter determinada pessoa, vai demorar mais tempo ou menos tempo, vai ter um talento natural ou não, mas todo mundo é capaz. Às vezes o que falta para muita gente é a oportunidade só, né? Mas diante de uma oportunidade, ela aparecer também não é sorte. A oportunidade aparecer também não é sorte. É muito mais do que isso, né? Mas lembrando que qualquer coisa que apareça na forma de oportunidade, na forma de uma genética, do desenvolvimento de uma genética, é suor e lágrimas. Eu falo sempre isso. O caminho para a gente conseguir o que quer é o caminho da desidratação, é chorar muito e suar muito. E quando a gente quer alguma coisa na vida, a gente vai desidratar, vai suar muito e chorar muito, porque não tem. Essa coisa da sorte é extremamente irritante para mim, entendeu? Em todos os sentidos. A gente tem que ralar. A diferença existe aí uma parcela muito significativa da população que não chega a ter nem a oportunidade para saber qual é o seu talento, né? Essa é a parte triste. Eu acho muito triste. Essa é a parte triste da nossa realidade, que é mais da metade da nossa população. Mas a partir do momento que a maior parte dos nossos ouvintes não deve fazer parte dessa parcela, eu imagino, o nosso negócio é ralar. As oportunidades estão aí, às vezes, se jogando na nossa frente o tempo todo, e é desidratar, moçada. Mas então, no final das contas, ninguém fez resolução de ano novo para 2019, ou não quer contar? Eu fiz aqui, show. Vocês querem saber? É verdade, mas é o cara da estratégia, cara. Ele fez as resoluções e as estratégias para atingir as resoluções. Pois o que você quiser contar. Não queremos invadir. Não, mas tranquilo, eu vou compartilhar algumas assim, sem problema nenhum. Pra janeiro, assim, eu coloquei terminar alguns livros, né? E tem um livro que eu acho muito, que eu tô gostando muito, chamado Poder e Alta Performance, e ele traz ali exercícios, e aí o leitor responde se ele quiser. E eu tava respondendo, então eu peguei assim, algumas pessoas que me inspiram e eu coloquei como meta desse mês de janeiro conhecer melhor essas pessoas, as histórias, como que elas lidaram com os desafios e afins. E em cima disso que a gente tava conversando, de se aventurar e sair da zona de conforto, eu coloquei com a meta do ano, e aí depende de qualquer mês, mas tem que fazer, que aqui na cidade tá baratinho os dois, que é fazer jiu-jitsu e muay thai, porque os dois juntos saem baratinho. Eu sempre quis fazer uma luta, eu já fiz dança, teatro, e falta uma luta, assim, eu quero muito saber como é que tá ali, de frente a uma outra pessoa, e você ser fiel ao seu treinamento.
Sabe? Tá acontecendo algo que eu não previa, como é que você fiel ao que eu sei? Eu tenho muita curiosidade como os lutadores lidam com isso. E eu coloquei isso aqui com a meta do ano. Vamos ver aqui. Aumentar de peso, quero pesar de massa, quero pesar 90 quilos. E a meta lá no final do ano, depois eu faço maratona, né? Já contei aqui alguns outros episódios de 5 km, mas eu coloquei a meta lá em dezembro, que é correr a São Silvestre, que são 15 km. Eu não sabia que era tão pouco assim, eu achava que era mais, mas quando eu vi 15 eu acho que eu consigo. Até tem uma piada do pessoal que corre que tu é jogador de futebol, pode ser que tu não jogue no Maracanã, mas se tu corre, pode ser que tu faça o Silvestre. Ano que vem a gente te vê no dia 31, então, na TV, Michael, é isso? Esse ano. Olha, se tudo der certo, esse ano postar uma fotinha lá. Eu ainda não sei se quem conclui ganha a medalha, geralmente é assim, mas se tudo der certo, com a medalhinha lá. Acho que todos que concluem ganham a medalha. Eu acredito que sim. Muito legal. Muito legal. Eu não criei metas, mas assim, eu tenho pensamentos para que talvez essas resoluções venham a acontecer. As primeiras são as viagens, que eu tô querendo muito fazer essa viagem com minha companheira para África em julho, e a gente tá tentando, organizando, né, vendo as estratégias para que isso venha a acontecer. E a segunda é ler mais coisas fora da minha área, assim, cara. Eu parei dezembro agora, final de dezembro, eu tava surtando, porque assim, eu não conseguia ler qualquer outra coisa que não ecologia. E eu fiz assim, velho, isso tá errado, pô. Eu tava ficando mal, eu tava ficando ruim. Eu tava ficando deprimido e tal, não preciso disso aí, eu quero ler outras coisas, assim. Legal, cara. Essa viagem pra África aí, pô, deve ser sensacional, o pessoal sempre fala, né, e é uma coisa que eu quero reviver ancestrais, sabe, eu quero entender, eu tô estudando um pouquinho de filosofia africana agora também, não africana de uma forma geral, né, mas o Nagô tá me prendendo pra caramba, assim, aí eu, quero ir, aí Mayara embarcou nessa comigo também, assim, vamos nessa, vamos junto, então vamos. Aí agora a gente tá se organizando, na verdade a gente já planeja essa viagem desde junho do ano passado. E aí agora que a gente tá colocando no papel mesmo, fazendo as contas, programando direitinho quais são as trilhas que a gente vai fazer, não trilhas ecológicas assim, mas os caminhos que a gente vai percorrer, as tribos que a gente vai conhecer. Assim, eu tava com um planejamento já desde quando minha mãe esteve aqui em agosto, que a gente sempre fala em fazer uma viagem juntas, nós duas, assim. E eu não lembro como que, quando a gente conversou sobre isso, a gente queria fazer o circuito Uruguai-Argentina. Dá pra fazer pelo Rio, dá pra fazer, tem várias opções. E só que a gente nunca planejou, né? Aí agora, esse ano eu falei pra ela, falei assim, vamos fazer tipo agosto, setembro, né? Que não tá tão frio mais como é julho, mas tá friozinho o suficiente pra gente curtir um pouco do climinha, né? Que Argentina e Uruguai pede, né? Fazer a travessia pelo Rio Uruguai, sabe? Assim, não imagina aquilo num sol escaldante. Deve ser gostoso com aquele ventinho gelado, né? Aquele clima de sul de América do Sul. Então eu voltei já assim, pronta para começar a organizar, ver melhor data e tal. Mas aí eu fui recebida aqui com uma notícia dessa, né? Aqui do meu gatinho, provavelmente com uma doença muito grave que avança muito rápido. E aí eu fiquei agora sem saber como planejar isso, né? Porque eu não sei como é que vão estar as coisas em poucos meses. Mas, de qualquer maneira, em algum momento, acredito que esse ano dê para sair. Mas essa é uma das coisas que meio que independe do lugar. É uma coisa que minha mãe e eu, a gente quer fazer juntas. Sabe, porque qualquer viagem que a gente tenha feito juntas sempre foi por aqui, assim, por aqui, que eu falo aqui, no Recife. Você foi aqui por Pernambuco, litoral, não, vamos fazer uma para um lugar que nenhuma de nós duas conheça. E a vontade dela mesmo, que pra mim meio que não, eu tava sem preferência, pra mim era, a vontade dela foi o sul da América do Sul. Não chegar minha mãe fazendo viagem pra Patagônia, essas coisas, não dá. Não é perfil dela. Mas para conhecer um ambiente natural, assim, com um pouco, sabe,
mas sem o espírito, né, de aventura. Aí ela falou, você fazer tem um circuito que dá para fazer aí, né, Uruguai e Argentina, chegando até Buenos Aires, de Montevidéu a Buenos Aires. E aí eram os planos aí. São os planos ainda, né? Eu só não sei agora se eu vou conseguir colocar num mês encaixado com muita antecedência. Não sei ainda o que está me esperando esse ano. Mas essa é uma das coisas. Agora, profissionalmente, eu tenho uma lista super detalhada, né? Mas assim, o meu, profissionalmente, ele é nos detalhes chatos acadêmicos, né? Relacionado a artigo assim, a organização de projeto assado, a organização de laboratório que tô atrasada, eu preciso organizar isso esse ano, a coleção didática e tal. Mas, e tem ainda as coisas do maracatu, né? Quero organizar aí um projeto que eu quero fazer na comunidade, que eu comecei a construir a ideia esse ano que passou, que é fazer um clube de ciências com as crianças da comunidade do bode. Com aquela... Depois que eu assisti ao Pint of Science, Pint of Science, não sei se o Michael, os ouvintes sabem do que se trata, Michael? Não. Pelo menos de nome, não. Bem resumido, mais resumido do que eu vou conseguir fazer. É uma maneira de levar a ciência para ser discutida com a população. Então é um evento que é organizado em bares. Bar mesmo, né? É um tanto elitizado. Aqui no Brasil é bem elitizado. Os bares escolhidos são bares mais caros, tem cerveja artesanal que custa R$20 o caneco, aquela coisa. Mas baseado na ideia do Pint of Science, eu engatei a ideia de popularizar o espírito investigativo, especialmente em criança. Mostrar que a ciência ou a ideia científica, o raciocínio científico está dentro de cada um de nós, independente do que a gente vá ser quando crescer. Mas a gente tem um cientista que mora dentro da gente. Então vou montar esse clube de ciências junto com o projeto que já existe na nação, que é o do reforço escolar. Então, esse é um objetivo forte que eu quero começar já, ainda em janeiro, a construir essa ideia para começar a ser tocada depois do carnaval, né? Que nesse momento a nação, ela realmente tem o carnaval como prioridade, é óbvio, né? Faz parte da resistência, da sobrevivência da nação. Mas dentro da nação, esse é a minha meta principal para esse ano. Então são esses 3 pontos, o pessoal, o profissional e o como que eu vou dizer, o vivencial, né? Já que a nação é de vivência muito para mim. Eu tenho a meta que é do emprego novo, né? Estamos aí labutando aí, tentando ver se vai dar tudo certo. Então a meta principal desse ano é dar certo nesse emprego novo, arrumar minha casa, que começar uma etapa nova aí com a Mariana. A meta para esse ano é essa, é ajeitar a vida, né? Um ano de transição. Acredito que pro ano que vem eu vou ter uma meta assim para progredir na vida, mas esse ano é para estabilizar, colocar tudo nos eixos, para começar a pensar em alguma coisa, o próximo passo. Pro Guilherme tá sendo literalmente ano novo, vida nova, casa nova. Tudo novo. Esse ano promete pro Guilherme, a gente vai testemunhar muita coisa boa aí nessas novidades todas. Depois de um ano né, que as coisas não deram muito certo, esse ano, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Momento cultural. O crime fala pra mãe. Olha, eu só queria começar porque a minha dica cultural é menos, assim, é mais de entretenimento, totalmente, assim, não é nada com um toque um pouco mais aprofundado culturalmente, como a gente gosta de enfatizar. Mas, enfim, eu consegui assistir Mowgli da Netflix, o filme. E adorei. Assim, quem viu o desenho da Disney e tal, toma um susto com esse filme. Eu não vi o de 2016. Eu só fui ver agora. Eu só fui ver esse de agora, que é 2018. Então eu não tenho outro filme com comparação. Eu tenho só o desenho da Disney mesmo. Esqueça.
né? O desenho da Disney tem o toque infantil, é um desenho para criança e tal. O filme da Netflix, ele é sombrio. Eu só achei muito resumido. Assim, o perfil de alguns personagens muito encurtado, encolhido. Até do próprio Mowgli. Tem o Balu? Claro, tem que ter Balu, né? Tem que ter Balu. Quem faz a voz do Balu? Me ajuda aí, Rodrigo. Um deles é Christian... Eu não lembro. Péssimo com isso, cara. Sou péssimo. Eu sei que tem... faz a voz de... não, mas não é o Balu, não. Acho que é a Pantera, que faz Christian Bale. Né, o Batman lá. Batman, né? Christian Bale. Isso. E tem o que fez aquele Benedict... que faz o... Isso, ele mesmo. Né, do jogo da imitação. Ele é que faz o tigre vilão da história. A Cobra K. A Scarlett Johansson, se eu não me engano. Não. Enfim. A gente reconhece as vozes. Dá pra reconhecer as vozes, sim. Olha, elas são um pouco mais caracterizadas, né? Porque, claro, imagina Christian Bale fazendo voz de Pantera. Ele não vai falar igual o Batman, né? Então é criado o personagem em cima. Mas... Eu idealizei isso aqui agora. não ia dar muito certo, né? Ou então a Cobra K, né? Que fala que fala sibilando, né? Enfim, é muito bom, é muito bom. Só que ele é mais sombrio, né? Ele trabalha com esse aspecto mais sombrio mesmo, do perigo e tal. Pena que os personagens, eles, igual eu falei, eles estão muito resumidos, né? A Pantera, que eu sempre esqueço o nome dela, que tinha no desenho, ela era muito explorada, né? Ela acaba sendo um pouco menos explorada, a Cobra K mesmo, que no desenho ela deixava muito em dúvida se ela era do bem ou era do mal, né? Muito mais forte. Mas o lado mais sombrio, assim, da selva, da sobrevivência, eu gostei demais. Visualmente é muito bonito. E então, como ele é mais sombrio, a luta final, né? Ela é bem mais tensa. Eu tive momentos bem tensos na reta final do filme. É que eu já sabia o final. Eu tive um spoiler, eu sabia como ia acabar. Mas nossa, eu super recomendo para esse entretenimento, especialmente quem viu Mowgli, o desenho. Mas quem não viu, vale a pena como uma coisa assim de entreter mesmo, né? Sem um compromisso muito profundo aí. Eu indico, vale a pena. Eu curti e talvez até veja de novo em pouco tempo. Eu vou indicar um documentário da Netflix que eu assisti há um tempo atrás, eu tô querendo revê-lo. Que assim, não existe sistema perfeito. Sistemas são formados por pessoas. O nome do documentário é Salvando o Capitalismo. Aí ele expõe a ideia do capitalismo e a questão social do capitalismo, mais especificamente ali a desigualdade de renda. Se você for analisar o capitalismo, os países mais capitalistas, os menos capitalistas, eles têm algumas convergências, né? Se você analisar os países que adotam o socialismo autoritário, eles têm também algumas convergências. No capitalismo, ele tem a convergência da desigualdade de renda. Outro dia eu estava vendo o exemplo ali do Chile, na transição que ele conseguiu evoluir os seus indicadores, teve ali a desigualdade de renda. E esse documentário mostra que, entre outras coisas, determinadas situações que, como é que eu posso dizer, que perpetuam isso, e grandes monopólios, empresas que acabam dominando as outras e entram em conluio ali com o Estado e fica governando em causa própria, vamos dizer assim. Eu achei bem interessante. É um documentário de 2017, ele não é tão longo assim, tem 1 hora de duração, vale a pena, Salvando o Capitalismo. Eu queria indicar um documentário também, que faz um tempinho que eu assisti, inclusive, mas ele reviveu agora com essa passagem de ano. Um documentário da Netflix também, que é o Wild Wild Country, que é um documentário meio pesado, assim, na verdade, né? Fala um pouquinho sobre um guru controverso aí da Índia que está chegando nos Estados Unidos, querendo implementar uma nova
religião, digamos assim, e aí o clima fica bem tenso e fala muito do que é uma ideia totalitária também, não somente voltada para a religião, mas muito com viés político. Então, esse documentário me chocou um pouquinho, mas me fez refletir bastante. Bom, para encerrar, eu vou indicar o filme que eu assisti esse final de semana, que chama O Mistério do Relógio na Parede. É um filme bem pipoca também, para assistir no domingo depois do almoço, ou quando você recebe aquele sobrinho em casa que não para quieto, aí você fala assim, não, vou assistir um filminho aqui, vai te divertir, vai divertir a criança, é um filme bem família. É com o Jack Black, o Jack Black ele é bom pra esse tipo de filme, assim, meio fantasia, né, meio lúdico, assim, ele é muito interessante. Ele conta a história de um garotinho que perdeu os pais em um acidente e vai morar com o tio, que é o Jack Black. E ele chega numa casa, assim, que a casa é toda diferente, ele começa a notar algumas coisas estranhas, e essa casa tem um mistério, né, que durante a madrugada, ele fica ouvindo um barulho de relógio que vem de dentro das paredes, e o tio dele fica maluco com isso, e às vezes pega um machado e tenta quebrar a parede, então não consegue dormir. E aí se desenrola nisso. Eu tô indicando também porque esse filme me lembrou muito Castelo Rá-Tim-Bum, que eu assistia na infância. E eu gostava muito, assim, daquelas coisas, né, meio de magia, bem lúdica mesmo. Eu cresci vendo o Castelo Rá-Tim-Bum e todas essas coisas que passavam na Cultura, né, que era muito legal na TV Cultura. Então fica a dica aí, O Mistério do Relógio na Parede. Isso aí, galera, valeu a todos que participaram, a Rodrigo, Michael e a Angélica. Obrigado a você que nos ouviu até agora. Voltamos para a nova temporada, né? Relembrando, iniciamos hoje a nova temporada, terceira temporada 2019 com força total. E é isso aí, esse ano virão coisas novas. Comente aí, deixe nos comentários o que você gostou, deixe nos comentários as suas resoluções de início de ano, se você tem costume de fazer ou não. Compartilhe o episódio, manda para os amigos. Nosso feed tá lá, Papo de Calçada, é só procurar em qualquer agregador, no Spotify, no iTunes. Segue as nossas redes sociais, @Papo Calçada. Se quiser ir lá, dá uma avaliação no Facebook, dá um retweet. É isso aí, galera. Nos ajude a chegar a mais ouvidos possíveis, né? Se você gosta da gente, nos dá uma colaborada aí com a gente. Ajudem a fazer com que o nosso podcast bombe, para que a gente consiga cumprir uma meta para 2019, que é o grupo vir para Porto de Galinhas para a gente se encontrar. Eu não lembro como surgiu esse papo, Rodrigo, mas a ideia é, porque a Renata conheceu o Porto de Galinhas, se apaixonou, né? E a gente começa a falar, não, quando é que a gente vai? A gente precisa se encontrar, a gente precisa juntar esse grupo, tá junto, pelo menos uma vez na vida e tal. Aí chegou a ideia de vir fazer esse encontro em Porto, que eu achei ótimo, né? Porque é quintal de casa, bem mais fácil.